Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos hoje montando um vídeo, né? Super bacana, já colocamos aí o vídeo a respeito do nosso projeto de voleibol. E hoje a gente está aí gravando o nosso vídeo tutorial, falando um pouco sobre a ferramenta, né? O UTC, o projeto de uma forma geral. Então vamos lá, a gente já tem um vídeo aí do canal que fala sobre os títulos, né, os G6 que foram utilizados nesse projeto do voleibol, tá? Vou passar rapidamente aí em tela para que a gente possa ver. Esses são os G6 utilizados, tá? Mais um pacote aqui completo dos nossos G6. Vamos ver mais alguns elementos aqui que compõem o nosso pacote de voleibol. Tá? Esse pacote completo ele tem aproximadamente aí 32 títulos, né? 32 G6, 33 G6. Então assim, é um pacote bem completo, a gente vai dar uma aprofundada geral hoje aqui sobre esses elementos, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Alisson Souza, sou da CIA Criativo Produções. Trabalhamos com desenvolvimento de projetos personalizados, né, para o UTC e para o VMix. Também acionamos aí, trabalhamos com consultorias nessa área de transmissão, tá bom? Temos vários vídeos aí em nosso canal a respeito de N áreas, né? A gente trabalha com leilão, tem a parte de esporte, game, quiz, muita coisa bacana aí para a gente poder desenvolver, tá bom? Sem mais delongas, tá? E como de praxe, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, aperta aí o sininho, né? Que aí a gente vai ter sempre novidades aí para trazer, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre voleibol. Isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar sobre voleibol. Esse é o nosso projeto de voleibol, tá bom? Esse é o nosso projetinho aí do UTC. E hoje a gente vai aprofundar um pouco a respeito desse projeto para as pessoas que estão aí fazendo sua aquisição poderem ter um desenvolvimento e compreenderem, né, a lógica de programação inserida por trás. Esse projeto é fantástico, muita automação, muito script, super bacana, tá bom? Então vamos lá conhecer o nosso projeto completão. Bom, como todos sabem, nossos projetos são baseados dentro de estruturas de pasta. Como assim, Alisson? Para quem já tem nossos projetos, compreende que a gente criou uma lógica, né, para que tudo se organize, tudo esteja bem atrelado um com o outro. Então, por exemplo, os botões, os comandos, os caminhos, atalho, tudo se encontra dentro de uma única pasta. Então, com essa pasta em mãos, tá? Que vai para download para vocês, vocês vão instalar essa pasta dentro do Drive C. Então essa pasta, normalmente, nossos projetos são compostos da seguinte forma. A gente coloca a pasta dentro do Drive C. Por que colocar dentro do Drive C? Isso prejudica meu computador? Não, não prejudica, tá? Foi uma forma que a gente encontrou para que várias pessoas, né, que tenham aí, independente do idioma que tenha o seu computador, possam estar utilizando aí os nossos projetos, tá bom? Então ele vai aqui ao projetinho, dentro da pasta número C, o TC Voleibol, e aí tem todas as pastas. Temos a pasta com todos os títulos que vão ser utilizados dentro do projeto, tem a pasta do banco de dados, né, o database que a gente vai trabalhar dentro do projeto, a pasta do próprio UTC, inclusive já vai aqui o UTC atualizado 2023, a última versão, tá? A pastazinha com o projeto do VMix, tem a pastazinha com alguns elementos, né, como load teams, algumas informações adicionais que podem ter, a pastazinha com os patrocinadores, então a gente vai trabalhar um pouco também isso aqui hoje para compreender. A gente tem duas formas de utilizar os patrocinadores, né? Eles podem ser aqueles tradicionais através de um cubo 3D rotativo, onde ele fica fazendo loop entre uma imagem e outra, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho isso aqui. E esse cubo, a gente colocou ele dentro de uma lista. Então essa lista está sendo lida lá dentro do Excel no Data Source, então ele vai pegar o caminho dessa informação, a partir desse caminho ele consegue vamos dizer assim, concretizar, né, o loop das imagens. E a gente também tem duas outras imagens que a gente vai mostrar também o uso delas. Elas são imagens que têm 446 por 100 pixels,
né? São imagens pequenas, mas que vão ficar rodando lá abaixo do nosso placar, tá bom? Então essa aqui é a nossa pastinha com as informações. Temos a pasta com os botões, onde vão estar todos os botões do projeto, de acionamento, estão dentro também da pasta, então automaticamente ele vai puxar todos os elementos para cá. Tem uma pastazinha aqui com alguns VTs comerciais, que aqui eu coloco um modelo, né, de um VT comercial, mas aí você também poderá estar colocando os seus. O que é que a gente sempre aconselha para nossos parceiros? Que tentem utilizar tudo que você vai usar dentro do teu sistema, dentro do teu projeto, tente deixar sempre dentro de uma única pasta. Isso facilita de que forma? Na hora que você precisa fazer o backup para uma outra máquina ou deixar uma máquina de backup pronta para trabalhar, caso uma dê problema, a outra já está pronta, você não vai ter arquivo solto. Você não vai ter ponta solta dentro do teu projeto. Tudo vai estar armazenado dentro de uma única pasta e isso vai facilitar toda a sua estrutura, né? Todo o seu projeto de forma geral, tá bom? Então, vamos lá. Dando andamento aqui, vamos para o nosso UTC. Bom, chegando aqui no nosso projeto, a gente tem na parte superior alguns botões de comandos, tá? Como seriam aqui esses botões de comandos? A gente tem um script start. Esse script start ele vai disparar um script que vai ficar rodando em loop, tá? E ele vai, a cada overlay que você vai ativando, ele vai mostrando aqui qual é o overlay que está ocupado. Tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente ativar o overlay 1, ele vai acender o botão informando que o overlay 1 está ativado. Eu vou deixar desativado aqui por enquanto o script, para que a gente possa fluir melhor aqui na gravação, tá bom? Mas eu vou exemplificar como seria isso. Então, eu aciono aqui o script, ele já está funcionando. Então, se eu apertar, por exemplo, aqui a arbitragem, ele vai me mostrar que está na casa 2, eu não estou apertando nada, tá? Ele acende o LED informando que está na overlay 2. Quando eu desligo, automaticamente ele vai fazer no loop, né, a leitura e entendeu que não existe mais aqui a arbitragem para poder ser utilizada. Então, aí ele já desliga, tá bom? Eu vou desligar ele aqui de forma interna para a gente poupar aqui um pouco de processamento da máquina, mas aí a lógica é essa mesmo, tá? Não tem nenhum problema. Beleza, desliguei aqui só para a gente poupar um pouquinho o processamento, já que a gente está gravando e fazendo várias tarefas aqui ao mesmo tempo, tá? Com capturas de tela e tudo isso mais. Bom, então vamos lá. Na sequência a gente tem aqui um colobar. Eu vou sair aqui da tela por um instante para a gente poder entender aqui como funciona esse processo. Vou ativar o colobar. E aí a gente percebe lá, aí é uma saída do PGM, né? Então, aqui vou colocar aqui, assim ficaria o nosso colobar. Estou gravando nesse horário aqui, então aí teríamos o nosso colobar em ação, tá? Então vamos lá. Na sequência ele está ativo, né? Ele está on, ele ativou aqui. Eu posso também ter o fade to black, né? Posso dar aqui o black. Vocês perceberam, né, que quando ativa o Fade Black, ele corta o microfone, ele corta a imagem também, tá? Então essa é a sequência aí do Fade to Black, assim como a gente tem lá dentro do VMix, é isso, a proposta é essa mesma aqui, o Fade to Black. Então vamos lá. Na sequência aqui a gente tem o End Credit, eu vou iniciar logo com ele aqui, ele é um pouquinho longo, mas a gente já entende por quê. A gente configura ele para no final, vamos dar crédito às pessoas que trabalham conosco, né? O pessoal lá do apoio, o motorista, a menina do café, o pessoal da entrada, portaria, quem trabalhou contigo dentro da operação, você pode dar crédito para ele, tá? Basta ativar aqui, eu vou sair da tela aqui por um instante, e ele vai lá rodar o nosso, aqui eu estou representando aqui na parte de baixo, né? Representando como se fosse o nosso PGM saindo lá, e ele vai rodando. Todos os textos são criados no GT Title Design, então de uma forma geral a gente consegue ter controle total sobre isso, né, com relação a imagens, fontes utilizadas, design de cores e outras coisas mais. Ele vai tocar, vai chegar, quando finalizar ele encerra e desliga. Aí já é o momento de você desconectar e parar a sua transmissão, ok?
Vamos lá. Na sequência que a gente tem um GC de clima. Vou sair novamente aqui da tela aqui para que a gente possa trabalhar. Vou colocar aqui uma câmerazinha mais clarinha para a gente poder verificar, tá? Vou apertar aqui o botãozinho do clima, ele vai entrar lá, falando lá Recife, né, tal, e o mínimo e máximo, ele tem o íconezinho e faz todo o procedimento que a gente necessita utilizar, tá bom? Então, vamos nós adiante. Vou me colocar aqui novamente. E aqui a gente vou deixar aqui embaixo aqui o nosso PGM aqui por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Na sequência, então, mas esse clima aqui, como é que eu configuro isso? Eu coloco isso de forma manual? Não, tudo automático através de script, tá? A gente vai fazer um tool, né? Entendendo aqui como funciona a nossa ferramenta. Então, se eu estou trabalhando com o clima, eu venho previamente aqui na minha página 3, eu tenho aqui a função de clima. Então aqui eu posso clicar e escolher a cidade já setada que eu estou fazendo o meu trabalho para que eu possa aqui fazer a minha modificação. Vou trocar aqui por minha cidade Açu e vou dar um change. Ele gerou um script, ele fez a atualização dos dados e ele trouxe aqui. A previsão, como a gente está aqui à noite, então ele está dando a previsão para amanhã. Então a previsão para o dia de amanhã, ele está em 23 graus de mínima e 37 graus de máxima, precipitações noturnas, né? Aliás, perdão, parcialmente nublado, PN parcialmente nublado. Então se a gente for lá agora dentro do nosso clima, a gente retorna para cá e vamos ativar aqui o clima. Você vê lá, ó, 23, 37, Açu parcialmente nublado e ele traz o ícone correspondente, tá? Então, isso facilita em que na nossa vida? A gente pode deixar isso pré-configurado. Como é que eu deixo isso pré-configurado? A gente vai tirar o lock. Lembrando, eu sempre deixo o lock ativado para a gente evitar que operadores possam danificar ou prejudicar alguma parte do nosso comando, tá bom? Então, você tira o lock, você vem aqui dentro da sua caixa de propriedades, clicando na engrenagem ou com o lado direito, propriedades. E aí você vai adicionar aqui qualquer cidade que você quiser. Observe o comando como está sendo criado. Primeiro você vai colocar o nome da cidade com acento, da forma como você quer mostrar o nome dentro do projeto, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela aqui. A ideia aqui a gente tem três caminhos. Ele pega a cidade que vai ser mostrada dentro do teu projeto. 2, ele vai pegar o estado, tá? E depois ele vai pegar o nome da cidade sem nenhum tipo de acentuação, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Acu aqui, ó, Gramado, Recife. Então, assim, não tem nenhum tipo de acentuação, tá? Então, se eu quiser criar aqui a minha cidade agora, vamos colocar aqui João Pessoa. Botei aqui João Pessoa, coloco a barra em pé, coloco aqui João Pessoa PB Paraíba, coloco aqui minha barrinha em pé e aqui agora eu vou colocar João Pessoa, sem nenhum tipo de acento. Vou dar um OK, salvei a minha nova configuração. Vou dar um lock para fechar, ele volta para a página 1, eu retorno aqui na página 3 e agora eu já tenho disponível aqui João Pessoa. Vou clicar em João Pessoa e vou dar um change. Ele já encontrou. Quando ele encontra, ele já vai te mostrar aqui em cima o aviso do alerta. Ó. Ele já encontrou a cidade de João Pessoa na Paraíba. O número, código da cidade, né, o ID da cidade é 231 e a previsão é de 25 para 32. Então, se a gente for lá no nosso clima e a gente disparar o nosso clima, a gente vai encontrar lá João Pessoa 2532, parcialmente nublado. Então ele pega o íconezinho automaticamente, todo esse processo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Como falei anteriormente, aqui ficam os comandos para os overlays. Caso deseje desligar algum overlay de forma imediata, poderá utilizar aqui mesmo, tá? Aí a gente tem a caixa de PGM e de preview. Observe que aqui a gente tem disponível, coloquei aqui disponível, a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 espaços utilizados aqui para PGM e para preview. Tá? Numa passada muito rápida, a gente coloquei aqui simbolizando, né? Câmera 1, 2, câmera 3, direto lá no PGM, câmera 4
né? Câmera 5, câmera 6, input 1, né? Vou colocar aqui embaixo aqui para a gente poder verificar aqui embaixo aqui, ó. Input 2, input 3, input 4, né? Comercial 1, que é o VT comercial, né? E a gente colocou aqui simbolizando um desafio ou algo do tipo aqui, um replay que você pode estar utilizando também. Então, esse não é obrigatório você utilizá-los, mas caso queira você também pode substituir. Se você usa 8 câmeras na operação, você pode deixar aqui suas 8 câmeras setadas, tá? E outros detalhes mais, tá bom? Então, vamos lá. Retorno para cá e vamos deixar o azulzinho aqui para a gente poder fazer os nossos comandos aqui. Aqui ao lado a gente tem os comandos de transição, 1, 2, 3 e 4. São as mesmas transições que são utilizadas dentro do vMix, tá? Aquelas transições personalizadas. Então aqui eu deixei a primeira personalizada com um merge, a segunda ela está personalizada com fade, a terceira ela está personalizada com stinger 1, a quarta está personalizada com outro stinger. Então aí a gente tem esse processo, tá? Chegamos aqui numa parte lateral com intercom. Como é que funciona esse intercom? Gente, esse intercom é um intercom digital que isso pode ser feito através dos buzzes do vMix. Então, no caso aqui, eu vou cortar meu microfone. Esse microfone que estou falando com você. Então, esse microfone, eu setei ele nesse botão para que o microfone ficasse ativo. É como se eu estivesse falando somente com o pessoal da minha equipe. Então, ativei um microfone específico para falar somente com a minha equipe. Esse microfone está entrando apenas no buzz A. Então, o buzz A está levando esse resultado aqui, né? O buzz A está pegando essa informação do microfone e mandando. E aí eu posso aqui setar de apagar, desligar o buzz A. Então aqui eu desliguei o buzz A, eu não estaria ouvindo, né, a minha equipe de retorno. Isso você pode fazer também através de call, através de SRT, através de outros elementos. A gente apenas seta um microfone para ir para um caminho, não entra dentro da live. A gente seta o fone para receber um outro caminho de retorno e aí você consegue visualizar no VU o que é que você está tendo lá de retorno, né? Se está tudo ok. A gente tem as duas telinhas tradicionais, uma tela para preview, uma tela para PGM. Também você pode alterar, já que são telas em NDI. Você tem aqui o master principal, posso cortar o meu master, posso ativar o master. Aqui os buzzes podem ficar ativos também, caso você queira. Aqui você vai ter o volume master, né, para ficar controlando. Aqui acima a gente tem um elemento que a gente chama de preset load. Né? O que é o preset load? Ele faz uma leitura do caminho do arquivo. Então o vMix está lendo que você está usando o projeto do voleibol. E aqui ele vai ficar ativo o projeto que esteja ativo dentro do teu vMix. Tá? Aqui a gente tem os botões principais, que é o recorde externo, stream e full screen. Como eu estou gravando esse tutorial, o recorde está ativo. Eu tenho o externo stream e eu tenho o full screen, que é a minha tela de retorno, que eu estou aqui com ela, tá bom? Então, isso aqui é o nosso projeto até esse momento aqui. Chegamos na parte dos overlays. Então, eu tenho aqui todas as minhas camadas de G6. Tudo que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto vai estar aqui. Antes de passar adiante, como a gente está aqui dentro do preview, eu já vou passar para vocês um elemento aqui. Tá? Observe essa tela. Ela entrou dentro do preview. Então, eu coloquei o input dentro do preview. Aí, de repente, você quer mudar essa câmera 2 aqui. Ah, se eu queria trocar essa câmera 2 aqui, eu tenho que ir lá dentro do vMix, trocar tudo e tal. Não. A gente colocou um script bem interessante, bem bacana, que é esse scriptzinho do lado aqui, que é os box, né? Então, você tem aqui o box index, tá? Que são os inputs de box aqui, tá bom? Vamos mostrar como funciona esse input de box. Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui para o preview. Espera aí, só um instantinho. Tá, voltei aqui. Vamos lá. Então, lá no preview, a gente deixou a caixinha ativa, a caixinha 2. Aí eu venho aqui. Ele só vai funcionar no preview, tá, gente? Então,
Deixa eu voltar a minha tela para cá, porque aí não vai fazer sentido ela lá, tá? Então vamos aqui. Estou aqui na minha caixinha 2 aqui. Essa minha caixinha, na ordem, essa é a minha caixinha 1, que é a principal. Essa aqui é a minha caixinha 2. Então, box 1 e box 2. Box 1. Eu vou marcar o box 1, que é o que eu quero alterar. Eu vou escolher essa lista, o projeto ele pega automaticamente do XML e do Vmix, então todos os títulos que você tiver dentro do teu Vmix vão aparecer automaticamente aqui, tá? Então se você acrescentar algo, ele vem para cá, não tem problema. E eu quero trocar essa tela, na realidade eu quero botar um comercial, então eu vou lá na minha lista, a minha lista de comercial. Ele não mudou ainda, mas se eu aperto Change, ele vai me fazer a mudança. Então a lista de comercial está aqui dentro. Como eu deixei ela com o play em loop, então ela está tocando aqui dentro. Então de repente eu posso simplesmente agora fazer uma transição. Posso fazer um corte direto, posso fazer um fade, posso mandar ele para cá e eu já estou lá no ao vivo. Aí de repente, mas eu preciso preparar a próxima tela. Ótimo, ok. Então vamos aqui colocar aqui o input aqui do lado. E a minha próxima tela, eu preciso trazer aqui a câmera da galera. Eu vou aqui no meu box 2. Eu vou lá no meu box 2, enquanto está no preview e lá está tocando, eu venho no meu box 2 e vou trocar. Vou colocar aqui, ele vai usar agora a câmera 5. E vou dar um change lá no box 2. A câmera 5 já está lá ativa. Posso fazer lá a minha transição, vou utilizar agora o merge. Fiz minha transição, voltou aqui para o preview. Posso pegar aqui, retornar e trocar ele. Quero trocar lá o box 1, eu quero deixar ele já preparado com a câmera 2. Dou um change, ele já vai mudar e já vai estar aguardando aí o nosso processo. Então é bem simples o processo aqui do lado. A gente tem aqui o GC que tem o input que tem a maior quantidade de box são esse aqui que são com 3 box. Então a gente tem aqui box 1, 2 e 3, mas você também pode criar, a lógica é tranquila, tá? Então assim, você pode copiar isso aqui, trabalhar um pouco e pode desenvolver aqui uma caixinha com 4 box, caso você deseje utilizar. Isso aqui é feito através de scripts de comando, tá bom? Então vamos nós. E aqui, para finalizar essa parte, a gente tem a telinha de comercial. Então eu vou me colocar lá em tela cheia, e vou deixar aqui ativo o meu comercial aqui diretamente aqui no meu preview para fazer o merge, né? Então supomos que está lá, a gente está com a câmera 1, essa câmera está em destaque lá na quadra ou na galeria em algum canto, e você precisa rodar um comercial e trocar lá para o narrador, o comentarista. Então vou fazer minha transição, ele vai fazer o corte, ele vai tocar automaticamente e vai, ao terminar, concluir, ele vai retornar. Como eu deixei ele lá em loop, ele está tocando infinitamente. Eu vou desativar agora aqui o loop dele e ele vai retornar. Tá bom? Então essa é a proposta que a gente tem com o comercial. Onde é que isso entraria? Tá? Ó, loop on e loop off, né? Então a gente vai deixar aqui com o loop off e o loop on. Então eu vou deixar aqui loop off. Você vai ter aqui vários comerciais, aqui na listinha de baixo, aqui, ó, listinha de comercial. Perdão. Aí você pode escolher aqui o comercial, já deixar ele definido com o nome, tipo intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, tal, intervalo 4. Você marca, deixa setado, ele vai estar escolhido. Como eu só estou com um aqui, eu não consigo setar outro para mostrar aqui diferentemente para vocês. Mas ao clicar e setar, automaticamente ele já fica selecionado. Então, quando ele entrar, ele vai tocar apenas aquele. Por quê? Porque ele está com o AutoNext desligado, ele está com o Auto First desligado e ele está com o Loop off. Então, ele está tudo desligado. Mas eu queria ver como é que está tocando esse projetinho aqui. Se eu der um play aqui, eu toco ele antes, sem ele estar com som, porque ele vai estar aqui dentro do preview. Então eu estou tocando ele aqui para ver se é esse o comercial que eu quero. Poxa, é esse mesmo que eu quero. Então se é esse que eu quero, eu posso mandar para dentro do meu PGM. Mandei para lá. Ele vai tocar, como o loop está desligado, ele vai tocar e vai voltar.
Beleza. Aí você diz, ah, mas eu queria mandar ele em tela cheia. Vai ter um momento que o pessoal vai descansar lá, eu quero mandar ele em tela cheia. Aqui mesmo você tem o botão que é o playout, né? Então esse playout da lista ele manda em tela cheia e ele assume o comando. Então quando eu mando para cá, ele entrou lá em tela cheia, vai tocar e está assumindo todo o comando. Quando ele terminar, ele vai fazer o corte automaticamente porque é um gatilho que tem dentro do próprio da própria lista. Então, quando ela tocar, ela tem que sair, tá bom? Ela entrou, toca, sai. Ela entrou, toca e sai, tá bom? Então, esse é o procedimento aqui que a gente vai fazer. Beleza. Estamos aqui mais uma vez, vamos trocar para cá e vamos deixar essa câmera 2 aqui, vai ficar mais fácil para a gente entender os nossos G6. E agora, propriamente dito, já que a gente trabalhou esse elemento aqui das trocas, já trabalhamos aqui o elemento do comercial, aqui é o veio do comercial, que você pode definir também para onde vão ele aqui, para qual bus ele vai também aqui, tá? Pode deixar ele tocando solo, pode ativar ou não aqui o áudio dele, caso tenha áudio. Esse VTzinho aqui especificamente não tem áudio, por isso que é só uma vinhetinha rápida de leitura, né, de logo. E aí a gente começa o nosso projeto. Aqui na parte dos overlays, dos G6 em si, a gente vai ter um total aqui de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos diretos. Se a gente contar com aqui em cima, a gente tem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A gente só aqui de imediato a gente tem 29 disparos automáticos com entradas de G6 automáticas, tá? Então assim, é interessante a gente entender a lógica do projeto como ela foi criada. Aqui a gente tem os G6 principais. Porém, para alguns desses que foram criados, a gente criou dois ou três similares, mas com outra estrutura, com outro layout, para que, não outro layout em si, mas uma outra estrutura de dados, para que você possa optar qual você deseja utilizar. Um deles é da arbitragem, que já vou mostrar aos senhores como funciona, tá bom? Então vamos nós aqui. Primeiro elemento seria a nossa capa. Eu vou agora sair um pouco aqui da tela e deixar a minha telinha pequenininha aqui embaixo, que seria o PGM lá. Então eu vou chegar lá e vou colocar a capa no ar. Ele vai entrar, perceberam que ficou uma bordazinha verde aqui ao redor. Essa bordazinha verde no UTC significa que tem um timer, tem um tempo, tem um sleep, né? Ele tem um cochilo para fazer a programação. Então ele entra, faz a programação, espera e sai. Professor, não gosto muito dessa questão de tempo. Eu tenho como eliminar? Sim. Você desconecta aqui o lock aqui em cima, ao lado de sync, você desativa o lock, vem agora no botão, clica com o lado direito, na propriedade do botão, e aí você vai procurar onde tem o timer. Então aqui o timer está como 5.000. O que é que significa esse 5.000? O VMix e o UTC eles trabalham com milésimos de segundo, então 1.000 é 1 segundo. Então 5.000 ele vai esperar 5 segundos. Então o que é que ele diz? Ele entra, primeiro ele vai desligar tudo que tiver de overlay, para ele entrar sozinho, ele vai fazer a abertura do GC específico, que é o GC de abertura, ele vai esperar 5 segundos e ele vai desligar esse GC. Então esse é o comando. Se eu quero apertar o botão e tirar manualmente, então eu preciso desconectar esse input ou off, porque senão ele vai, toda vida que você apertar, ele tira. Aperta e tira e vai ficar uma coisa muito louca, tá? Vou tirar o timer, basta desplugar aqui do lado na bolinha aqui do check e também tirar o overlay. Vou deixar apenas o comando de entrada e saída. Tá? Não preciso deletar nada, vou dar um OK. Lembrando, o TC ele só salva no OK. Se você fechar no xizinho aqui como no VMix, ele não salva, tá? Tu perde o que tu fez. Então, vou dar um OK. O meu botão agora está manual. Ele vai entrar a capa e vai esperar você sair. Essa imagem da capa, os nomes, os dados, vem tudo de forma automática, digitalizada e direto do data source da planilha, e também você pode fazer as alterações, tá? Então essa imagenzinha aí é uma imagem modelo parâmetro, tá? Para a gente ver como ela ficaria aí maiorzinha, seria dessa forma. Então aí a gente pode fazer as alterações. Ah, bacana, tem outro? Tem. Vamos na sequência. Então agora para tirar eu tenho que apertar.
Então, eu aperto agora, ele vai sair. Agora está manual, tá bom? Eu vou voltar ele aqui para o automático, apenas dando o check e dando OK. Automático ele está. E agora eu vou dar o lock para travar aqui o botão e não teremos mais acesso às propriedades do botão. Eu entro agora na intro. Vou apertar na intro. Ele vai fazer a leitura lá, time contra time, bordinha verde, significa que tem timer, ele vai rodar e vai sair. Essa é a função dele. E aí a gente entra na arbitragem. Na arbitragem, eu vou tirar o lock aqui, que eu vou mostrar a vocês um negócio bacana que a gente montou, tá? Vou ativar a arbitragem. Aí ele está entrando com a arbitragem padrão, tá? Vou colocar aqui em tela maior para vocês verem. Ele está lá com a arbitragem em tela padrão. Tem uma telazinha, árbitro principal, árbitro de rede ou outra nomenclatura que tiver, né? Segundo árbitro, árbitro oficial, alguma coisa, árbitro reserva. Você que define aí essa questão da logística, né? Como funcionam esses dados. Onde é que eu configuro esses dados aí da arbitragem? Daqui a pouco a gente vai lá na configuração da arbitragem e vai entender melhor o funcionamento dele, tá bom? Então vamos voltar para cá. E aí, o que é que eu disse a vocês? Que a gente tem outros modelos. Então eu posso chegar aqui na arbitragem, eu prefiro utilizar um outro tipo de arbitragem. Então eu vou clicar aqui, vou abrir a minha arbitragem. Dentro do projeto você tem 3 arbitragens disponíveis, que você pode optar por uma delas. Vou colocar agora aqui a arbitragem 2 e vou dar um OK. Então, quando apertar aqui na arbitragem agora, vai entrar a arbitragem 2. Como é essa arbitragem 2? Ela já é um árbitro principal, como elemento principal, e eu tenho 3 árbitros secundários, que poderiam ser aqui árbitros de rede, assistentes, boleiro, outras informações mais que vocês desejem colocar, tá? Além disso, a gente vai ter um outro elemento. Vamos voltar novamente para cá. A gente vai ter um terceiro título, também de arbitragem. Então, aqui eu tenho a arbitragem 3. Vou dar um OK também. Caso você prefira, você pode acionar essa arbitragem, tá? Então, essa arbitragem aí que ficaria na parte de rodapé com 4 árbitros, e aí cada um independente, então você pode colocar o nome e função que cada um tem, tá? Então vamos lá, por exemplo aí, árbitro principal, árbitro de rede, apontador, apontador, e você vai lá ter os comandos para alterar, tanto o nome como as funções, tá bom? Então vou retornar aqui para o arbitragem normal, apenas a arbitragem, e aí você vai ver o que se enquadra, né, o que se encaixa melhor para vocês, tá bom? Eu acho essa aqui bem bacana, bem direta, bem objetiva, então vamos tirar ela do ar. E aí a gente entra agora no processo de formação e escalação, são os próximos 4 entradas. Porém, antes de fazer essas 4 entradas, eu vou falar um pouquinho a respeito dos elementos sequenciais, que vai ser o elemento de narração. Então, vai entrar lá o narrador, tá? Deixa eu voltar lá, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar, né? Vou voltar para esse formato aqui, tá? A gente tem que, depois da arbitragem, vou voltar aqui o processo. Depois da arbitragem, que a gente colocou no ar, a gente tem 4 elementos sequenciais, que é escalação A, escalação B, formação A e formação B, tá bom? Então, vamos trabalhar antes desses processos aqui, vou trabalhar a parte de baixo. Então, a gente tem narrador separado, eu posso escolher o narrador, que vem da minha lista, eu posso navegar entre eles. Vou colocar o narrador no ar, e aí a gente já tem lá. Ele não tem a borda verde, então significa que ele não tem tempo, ele não tem time, não tem sleep. Então, automaticamente, para tirar, eu retiro ele aqui. Vou colocar o meu comentarista no ar. Lembrando que é nome e função. Então, aqui a gente simbolizou como narrador comentarista, mas você pode aqui colocar repórter de campo, no caso, repórter de quadra, repórter de rua, pode colocar aí outras coisas, tá? Não tem problema não. Comentários ao invés de comentaristas, aqui você quem vai escolher a nomenclatura. É nome e função. São 2 espaços que você vai poder preencher, tá? E aí a gente tem esse aqui que é bem bacana, já está automatizado também direto, tá? Que é o de entrevista. Como é que ele está automatizado direto? Tá? Eu vou clicar aqui na minha setinha e eu tenho aqui todos os jogadores cadastrados das 2 equipes.
automaticamente. Quando eu mudo de equipe, ele vai mudar automaticamente aqui todo mundo. Então aqui eu vou ter o técnico da equipe A, o técnico da equipe B, aí eu vou ter todos os jogadores da equipe A e todos os jogadores da equipe B, tá bom? Então vamos lá optar aqui, vou colocar aqui o Alisson Souza, tá? Aí ele já mostra aqui quem você escolheu e vou colocar no ar que eu estou fazendo uma entrevista com ele. E ele vai aparecer lá, Alisson Souza, técnico, tal, tal, tal. Beleza? Ah, Alisson, eu queria fazer isso, cara, mas assim, eu queria trocar na hora, porque aparece gente lá, patrocinador, empresário, alguém e tal, ou tá entrevistando alguém da galera. Tem como fazer? Tem. Aí você pode fazer de forma manual. Eu tirei ele do ar, vou chegar aqui e vou dizer que o Pedro Silva, que é torcedor. Vou colocar aqui, ó, torcedor. E aí eu ativo normal, Pedro Silva, torcedor. Ele está lá. E na hora que você clicar aqui e escolher outro jogador, automaticamente ele já vai substituir os comandos, tá bom? Então, vamos tirar aqui o nosso entrevistado. Na parte seguinte aqui, a gente tem o Infotopo. Preste atenção lá no topo aí da nossa página. Vou até trocar ela aqui de função e colocar ela maiorzinha para vocês poderem acompanhar lá. Observa aí, vou apertar agora no Infotopo. Ele entrou lá, ó, próxima partida às 11h45, tal. Beleza, vou voltar para vocês poderem acompanhar. Então aqui a gente tem, ó, o texto principal, que vai na parte superior, e o texto secundário. Aqui eu fiz um exemplo que a próxima partida, que vai ser televisionada ou feito o streaming, né, em si, vai ser aí às 11h45. Então, ativou, ele entra lá em cima, informa e sai. Beleza? Então, aí você também pode colocar qualquer informação aqui, né? Por exemplo, deixa eu botar aqui em maiúsculo aqui, entrada liberada. Entrada liberada, tal, tal, tal. Aí você, pum, botou lá, entrada liberada. E aí você vai sempre fazendo esse procedimento, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso próxima partida. Ele vai entrar lá, próxima partida, ele entra com a bordinha, então toca e sai. Então fechamos aqui nosso processo aqui do lado. Pegando esse mesmo gancho da informação de topo, a gente tem a informação de barra, a barra de baixo. Então a gente tem a informação de barra que é equipe contra equipe e o local, tá? Ela entra e sai. Então vou sair de tela aqui para a gente poder acompanhar. Vou apertar novamente. Ela vai entrar equipe contra equipe e vai sair, tá? Equipe contra equipe e local. Essa é o que ela vai fazer. Aí a gente vai ter o nosso ticket bar. Também ele vai entrar, vai aguardar. Você também vai ter as suas configurações do ticket bar de velocidade, texto, tá? A gente já vai fazer essa configuração do ticket bar aqui na página 3. Então aqui eu tenho aqui na minha parte superior todo o processo do ticket bar. Eu posso dar um stop, ele vai parar, vocês podem observar lá no cantinho. Posso colocar em 1, ele vai velocidade 1. Posso colocar no 7, ele vai velocidade mais rápida. Você pode diminuir a velocidade, você vai digitar o texto que quer aqui. Se quiser, se é um texto muito longo, você pode limpar ele, ele limpa logo tudo e você digita o novo texto que desejar, tá bom? Eu gosto da velocidade 3, eu acho que é bem interessante, é bacana, é legal. Então essa aqui é a nossa parte do nosso ticket bar, ok? Vamos voltar lá. Então, fechamos aqui o ticket bar. E aqui a gente entra naquele processo que eu falei que a gente entraria agora, tá? Que é a escalação A, B e formação A e B. Vou colocar primeiro aqui a escalação para a gente entender como é que ela funciona. Ela vai entrar no A aqui, ela não tem bordinha, então eu vou colocar ela aqui maior para a gente poder acompanhar, tá? Então eu tenho a escalação principal, tá bom? Que é essa escalação que está aí. Vou colocar agora a escalação B, então vou tirar a escalação A, vou colocar a escalação B. Então, essa é a entrada e a saída. Observe que na escalação a gente vai ter lá, já vem automático, os 6 jogadores principais, o líbero vem separado e vemos ali todos os reservas disponíveis, tá? E aí vem aí um pulo do gato, né? Vamos dizer assim. Vamos verificar como é que a gente consegue desenvolver isso também de uma outra forma. Tem gente que não gosta de trabalhar. Vou tirar aqui por enquanto.
e vou voltar aqui para vocês, tá? Tem gente que não gosta de trabalhar essa escalação maior, gosta de uma coisa mais minimalista. Então vamos aqui para o minimalismo também. Da mesma forma que eu falei que a gente tem vários títulos para alguns mesmos elementos, então aqui eu tenho o título de escalação e eu posso trocar aqui por line up. Vou dar um OK aqui e agora o line up vai entrar dessa forma. Então, esse é o line-up, já fica um pouquinho menor, ele tem menos informação, vai apenas entrar com os titulares, os 6 titulares da tabela, mais o líbero lá embaixo destacado, tá? Então, posso tirar o line-up, perdão, e vou colocar a escalação, então posso trabalhar essa escalação maior e a escalação com line-up pequenininho aqui no cantinho, tá? Então, essas aqui são nossas funções, certo? Então vamos lá, retornando aqui para vocês, vou voltar ela aqui para a escalação. Aí vai do gosto de cada um, tá? Se quiser também trabalhar com os dois, também pode. Você pode acionar direto pelo Vmix ou até criar aqui, separar o botão e deixar 2 botões para fazer a mesma função aqui dentro, tá bom? Vou dar um lock novamente aqui para a gente poder fluir. Aí a gente entra na formação. Vou colocar aqui a formação A. Ela vai entrar. Vou colocar ela maior lá para vocês poderem acompanhar e vou colocar aqui, vou tirar a formação A e vou colocar a formação B. Ela vai entrar, formar quadro e trazer as fotinhas dos jogadores. Nesse momento eu vou parar aqui nessa formação B e vou agora para as configurações. Então aí eu retorno para cá com vocês em tela, tá? Observe aí o que é que está acontecendo. Vamos lá. Então eu venho aqui na página 2, que é a página de configuração. Somente vai ser usado na hora de você fazer o processo de configuração. Esse preenchimento ele já vem todo automático com os dados da planilha. Se for necessário, você pode mudar manualmente cada um dos elementos que compõem o GC, tá bom? Então a gente separou isso aqui, para não ficar muito confuso, a gente separou da seguinte forma. No centro a gente tem uma tela de preview, que na realidade é o preview, tá? E esse preview a gente vai trocar aqui, ó, entre escalação A, escalação B, formação A e formação B. Então, se eu colocar aqui escalação A, eu tenho agora a visão na escalação A dentro do preview do Vmix, e aqui para mim nesse retorno do NDI, e aqui eu posso visualizar os comandos que eu quero fazer. Se eu estou fazendo do grupo A, né, se eu estou fazendo do grupo A, deixa eu só voltar aqui com vocês aqui um momentinho, rapidinho. Se eu estou fazendo com o grupo A, então eu vou usar sempre esse elemento aqui à minha esquerda. Todo esse conjunto de informações à minha esquerda correspondem ao grupo A. Todos os elementos do grupo B vão estar aqui à minha direita, tá? Então aqui a gente já tem aqui time A e time B. Então aqui de imediato, player setup, então é o setup de escalação. Eu tenho aqui o time A. Então eu tenho aqui o nome da equipe, não é alterado, então aqui ele já puxa automaticamente o processo. Tenho aqui a cidade da equipe e o nome do técnico. E aí eu tenho cada um dos meus botões aqui, das minhas listas. Cada lista dessa vai abrir a lista com todos os jogadores cadastrados naquela equipe. Então você pode até mudar posições dos jogadores ou inclusive até substituir alguém na hora imediata. Tipo, alguém chegou lá, não vai ser a pessoa, vai ser outro, coloca, ele entra aqui também sem nenhum problema. Então aqui eu tenho o jogador 1, ele está aqui na linha 1. Então se eu trocar ele aqui, ele mudou lá automaticamente, tá? Então, essa é a ideia aqui. Jogador 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o líbero, que é o de baixo aqui, ele está sozinho aqui no cantinho. E a gente tem aqui o grupo dos reservas. Então, eu tenho 3, 6, 9 reservas. Ah, Alisson, beleza, mas eu não tenho essa quantidade de reserva, vai ficar feio o GC. Vamos começar a brincar um pouquinho? Programação. Eu tiro aqui, ó, dou um off no último reserva. Dou um off no oitavo reserva. Dou um off no sétimo reserva. Dou um off no sexto reserva. Dou um off no quinto reserva. Dou um off no quarto reserva. Dou um off no terceiro reserva. Dou um off no segundo e dou um off no primeiro. Aí eu não tenho nenhum reserva mais
dentro do meu GC, tá? Então, para vocês compreenderem, agora eu vou fazer o mesmo processo inverso, mas com vocês visualizando isso em tela, tá? Que seria essa proposta aqui. Opa, perdão, vamos lá. Aqui a gente tem essa daqui, então vamos lá. Tenho que voltar lá para a tela para vocês poderem acompanhar aqui. Isso. Beleza, então essa é o que a gente vai acompanhar, tá? Então, agora eu quero colocar todos eles de volta, ativar todos os reservas. Então, eu posso vir aqui e ele ativa todo mundo novamente, com os fundos tudo direitinho aqui, tá? Os backgrounds, as cores, tudo ok. Esse mesmo comando vai acontecer aqui dentro do B. Então, se eu clicar aqui para o time B, eu também vou poder controlar ele aqui do meu lado. Então, aqui a gente tem esse procedimento, tá? Vamos para a parte de baixo, que é a parte de formação. Então, aqui eu tenho formação da equipe A. Na formação da equipe A, eu tenho aqui esse primeiro processo aqui, ó, time A da formação. Primeiro processo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reservas também. Então, eu não quero trabalhar com reserva. Venho apagando de forma individual cada um dos reservas. Eu quero ativar todos os reservas. Ativar todos os reservas. Então, eu ativo todos e eu desligo individualmente cada um deles. Observe que os jogadores estão com fotos, né? Eles estão aqui com as fotos. Então, eu posso aqui com a imagem, de repente eu quero dar um off nas fotos. Eu quero apenas os jogadores, mas não quero mostrar foto, porque eu não tenho foto, tá? Então, dou um off na foto ou dou um on nas fotos, ok? Então, aqui a gente tem o on ou tem o off das fotos, o on e o off, beleza? Então, aqui a gente tem esse comando aqui para trabalhar com esse grupo de formação. Aí a gente fez aqui uma quadrazinha mostrando posição desse pessoal. O jogador player, para fazer o rodízio, né, correto, ele vai sair aqui o player 1, ele vem para o 2, ele vai para a esquerda 3, o 4, o 5 e o 6, e ele vai fazendo esse ciclo para fazer a rotação para o saque, correto? E aqui embaixo eu tenho o nome do técnico e eu tenho aqui o líbero. Então, o que é que a gente pode alterar aqui? A gente não vai alterar o técnico está automático aqui, que vem lá da nossa tabela, mas a gente pode mudar aqui os jogadores e as suas posições. Para cada uma das caixinhas eu tenho todos os jogadores cadastrados dessa equipe. Então eu posso optar aqui e trocar com qualquer um deles, tá? Então posso trocar aqui, ele vai trocar jogador, foto, ele vai trocar tudo direitinho aqui, tá certo? Beleza, então eu já tenho aqui esse comando aqui, fechei. Tá, Alisson, mas eu percebi aqui no lado tem um negocinho chamado lineup. Lembra que a gente tinha o GC de lineup lá. Vou retornar para ele lá. Aqui na escalação que a gente colocou, vou tirar a formação do A e vou deixar aqui a escalação. Opa, eu tirei lá o lineup, né? Então, vou tirar aqui e vamos botar o lineup para a gente poder fechar o processo bem direitinho aqui para vocês não terem dúvida, tá? Então, vou colocar aqui o lineup A e vou dar um OK. Quem vai estar no A é o lineup. Beleza, vou lá para a minha página 2 das minhas configurações. Vou sair de tela aqui por um momento e aí vocês vão acompanhar o lineup lá embaixo, né? Seria a mesma coisa dele estar aqui em cima, ó. Mesmo procedimento, tá? Vou deixar ele aqui embaixo para a gente poder acompanhar. Então, aqui no meu lineup, então aqui eu tenho a sequência dos meus 6 titulares, mais o meu líbero. Então, se a gente observar, vou voltar lá na tela maior para vocês observarem, a gente tem lá os 6 titulares mais o líbero. O primeiro lá está o Souzinha, item 1, jogador 2, 3, 4, 5, 6, e o líbero lá, jogador 7. Tá? Então, se eu chegar aqui e alterar, por exemplo, Souzinha não é mais a posição 1, eu quero aqui o jogador 18, se eu observar lá no meu lineup, o jogador 18 já assumiu lá o caminho, tá bom? Então, resumindo, essa parte aqui do lineup, esses 7 jogadores aqui, especificamente, deixa eu voltar aqui para a tela, especificamente para esse GC de lineup, tá bom? Ele vai funcionar especificamente para esse GCzinho aqui de lineup. Então, se você for optar em usar o lineup,
Você, quando estiver configurando seus jogadores, você vai utilizar esse lineup aqui e a formação. Não vai precisar usar esse grupo aqui de cima, que seria correspondente à escalação. Tá? Se vai usar escalação e lineup também, então você pode configurar aqui e também pode configurar essa parte aqui de baixo. Então aqui você tem 3 G6 configuráveis da equipe A e a mesma coisa se repete para a equipe B. Eu fiz uma pausa lá dentro da arbitragem, porque aqui a gente tem, ó, lembra que a gente tem o árbitro, os comandos do árbitro principal, que é aquele GC com os 2 árbitros. Então aqui, deixa eu só dar um lock aqui e retornar aqui para ele. Vou tirar aqui a escalação do A para a gente não confundir muito, tá? Então vamos aqui na arbitragem, ó. Lembra lá que a gente tinha arbitragem, só o primeiro e o segundo? Essa arbitragem aqui. Então, esse grupo aqui da arbitragem, que está aqui, né? Esse grupo aqui da arbitragem, tá? Esse aqui, 2 elementozinhos aí, eles vão ser configurados nesse cantinho aqui, ó. Então, nessa parte aqui, 2 é a configuração da arbitragem e das escalações das equipes. Então, aqui a gente tem primeiro esse grupo com os 2 árbitros e aqui a gente tem esse outro elemento secundário com 4 árbitros. Então, aqui entra naquele primeiro GC dos 2 árbitros, aqui entra no GC2 e no GC3. Então, arbitragem 2 e 3, esse aqui de baixo. Então, porque um é com 2 árbitros, o outro com 4 árbitros. Para cada um deles, você pode alterar a função, né, o que cada um deles tem de diferente, ok? Então, essa é uma visão geral. Tudo que a gente precisa fazer está aqui. Vamos voltar, então. Então, fechamos aqui nossa escalação A, B. Vou tirar aqui a arbitragem, para a gente não confundir mais. Fechamos aqui escalação A, B, lineup A, lineup B, formação A e formação B, e a gente agora começa a praticar. Vamos colocar o placar. Eu vou sair de tela agora nesse momento, vou me colocar nessa telinha menor aqui, para a gente poder acompanhar aqui na parte de baixo, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui o placar nessa parte de baixo aí. Então, eu tenho um placar de topo. Deixei ele maiorzinho aqui nesse primeiro momento enquanto eu explico, tá? Eu tenho lá o placar de topo. Eu vou primeiro explicar e aí eu mostro lá no UTC, tá bom? Então vamos lá, tem um placar de topo. O que é que esse placar de topo tem? Vou começar. Antes de colocar no ar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui nos meus comandos de placar e fazer as minhas alterações. Logicamente, o jogo não está no 7-1, 2-2, 7-3, tal, não está isso. Então, eu tenho que limpar isso aqui e deixar prontinho para o meu jogo. Então, limpei aqui, ó. Perdão, tenho que mostrar a vocês, né? Senão não vai fazer sentido vocês não verem. Tá, vamos aqui. Então, aqui a gente tem, ó, toda essa parte aqui de baixo é justamente meu controle de placar. Então, aqui eu tenho o Start Match. O Start Match ele vai funcionar como o início do set. Seja ele qual for o set. Ele é o ponto de partida inicial. Ele ativa o script de fazer a progressão dos pontos daquele set. Então, tudo que tiver naquele set acontecendo, o script vai salvar automaticamente a partir do momento que eu dou o início do set, tá bom? E aqui ele vai mostrar para você de forma visual qual é o set que está agora para ser iniciado. Então, eu tenho o set 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente perceber aqui, a equipe B tem um set, a equipe A tem um set. Então, como já tem 2 sets, cada um tem um, então o que eles estão competindo agora é o set 3, correto? Beleza, e a gente tem aqui o ball, tá? O team ball. Quem é que vai iniciar com a bola? Segundo seja lá a regra, pode ser tanto a A como a B, visitantes ou não. E aí a gente tem mais 2 botões super bacana e super interessantes. Primeiro eu vou mostrar aqui o Limpar Pro. É a progressão dos pontos. Como a gente já tem um modelo pronto aqui, eu vou abrir para que vocês possam visualizar, tá bom? Observe aqui junto do meu mouse, nesse caminhozinho aqui, ó, da progressão, ó, pontos de progressão. Eu tenho aqui embaixo, ó, Open File. Eu vou abrir o arquivo da progressão, então vou clicar aqui nele, ó, abrir o arquivo de progressão. Olha a progressão dos pontos dessa partida, tá? Então, tipo, ó, a equipe A fez 1 ponto, fez 2, a equipe B fez 1, a equipe A fez o terceiro. Tá vendo que ele está fazendo uma progressão dos pontos?
Alisson, que bacana! E para que isso serve, essa progressão dos pontos? Para que a gente possa ter o last 10. Então, automaticamente, eu posso ter sempre os meus 10 últimos pontos. Independente de quem tenha feito o ponto, o script vai trabalhar e vai construir isso aqui para você de forma automática, tá? A cada set, na hora que você quiser mostrar, você mostra os 10 últimos pontos. Então, vamos aqui entender. Primeiro a gente vem aqui na progressão, entender os botões de comando. Depois a gente vai limpar tudo e vai fazer um teste passo a passo, tá bom? Beleza. Então aqui eu tenho progressão, eu apenas abro para conseguir compreender como foi a progressão. Isso aqui é até bom para narrador, comentarista, identificar lá o caminho que esse set teve. Eu tenho aqui o last 10 para ele poder também interpretar e identificar como foi a proposta do set, né? Como é que teve aí a pontuação, quem saiu na frente, quem não saiu, todo esse processo. E aqui a gente vai começar a fazer a limpeza, o clear point. Eu vou limpar o GC, eu apenas limpo as informações que estão aqui. Ó, vou ativar o GC dos 10 pontos. Tá? Vou colocar em tela maior para vocês verem agora. Vou ativar novamente ele. Então, ele vai lançar aí os 10 últimos pontos, tá? Então, esse é os 10 os 10 last points, né? Então, os 10 últimos pontos. Vou voltar para cá. Beleza. E deixar aqui a telinha aqui. Ok, então vamos lá. Se ele vai me mostrar aqui os 10 últimos pontos, então aqui é o GC. Então, eu posso limpar esse GC para um novo set. Então, vamos supor que a gente partiu do princípio que já está no terceiro set. Então, a gente vai limpar isso aqui. Vamos limpar. Então, eu vou limpar o GC. Na hora que eu ativar ele aqui, não tem mais nenhum dado. Vai estar limpo o meu GC. E agora eu quero abrir o arquivo. Né? Eu quero limpar o arquivo do file. Vou abrir ele aqui. Ó. Last 10, a gente abriu, tem informação. Mas eu quero limpar ele. Ó. File 10. Limpei. Então, se eu abrir agora o last 10, não tenho mais nada de informação. Ele já fez a limpeza completa desse arquivo. Mas aí agora eu quero acionar. Eu quero pegar os últimos 10 pontos da partida para poder entender. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, Start Script Last 10. Então eu dou um start do script Last 10, ele vai fazer a leitura, preenche o meu GC e ele já abriu e preencheu o meu arquivo. Ó. Automaticamente ele fez todo o processo, tá bom? Então aqui a gente já tem prontinho aqui. Mas como eu quero limpar para a gente dar início à partida, ao terceiro set, já que a gente está com 2 sets simbolizando aqui, então a gente vai fazer a limpeza aqui do GC e a limpeza do File 10. Então já limpei ele aqui e deixei ele prontinho. Lembra que lá no meu ponto de progressão, a gente tem aqui os pontos na sequência. Eu não quero esses pontos, tá? Então, eu quero limpar esses pontos de progressão. Então, a gente vai limpar a progressão aqui, ó. Vou limpar a progressão. Limpei a progressão. Se eu abrir agora aqui o progressão, ele vai estar limpo, apenas a equipe A e B lá informando e não tem nenhum ponto, vai começar. Paramos aqui no set 2, vamos para o set número 3. Ok. Beleza, então já estou prontinho aqui para iniciar. Se eu apertar aqui em limpar, ele vai limpar esses dados aqui do set. Não é interessante, já que a gente vai simular iniciando o set número 3, ok? Então, se a gente está simulando o set 3, eu não posso apagar aqui a informação dos sets anteriores até que a equipe ganhe, beleza? E como é que essas informações se comportam lá dentro? Vamos voltar aqui na tela maior para vocês. Vou apertar ele aqui para entrar, ele vai entrar do lado do placar, informando aí o histórico dos sets. Então, set 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele vai somar também o total de pontos que a equipe obteve. Vou me retornar para cá. Beleza, já estamos aqui novamente. Então, qual é a deixa então, Alisson? Então, eu quero dar continuidade. Então, eu tenho set 1 para cada um, estou no set 3, mas eu quero iniciar meu set. Se eu quero iniciar meu set, eu preciso limpar apenas os pontos, correto? Correto. Então, eu não posso limpar o set, porque o set está me indicando que alguém já ganhou. A gente está dando continuidade ao projeto, ao modelo que está aqui. Então, vou limpar os pontos. Limpei os pontos do B e vou limpar os pontos do A. Estou zerando. Zerei meu placar. Vou iniciar o placar do zero.
Então, se eu observar lá o placar no A, vamos voltar lá, ó, ele está 0-0, tá? Vou deixar o placar lá por enquanto, tá? Para a gente entender aqui, tá? Só o placar e as funções. Aí quando a gente for trabalhar, eu retorno para cá. Então ele está lá, 0-0 de ponto e está 1-1. Então está aí 7-1 e 7-1. Cada um tem um 7 e ganhou. Lembra da bola? A bola de quem começa, o 7, tá? Esse ball A ou ball B. Então, como o 7 vai dar início, eu posso automaticamente escolher quem inicia sacando. Então, aqui é um gatilho para você poder iniciar quem inicia com o saque. Então, se eu apertar aqui que quem inicia com o saque é o A, vamos ver lá como é que ele se comportou, a bolinha lá em cima. Então, a bolinha foi lá para o A. Eu vou aproveitar e vou colocar o placar central aqui embaixo também, para a gente trabalhar os dois placares ao mesmo tempo. Então, agora eu vou ficar invertendo somente o ball de início, tá? Ele está no time A e o ball agora está com o time D. Então, a bolinha ela vai para um ou vai para o outro. Essa bolinha também você pode substituir pela bola que quiser. Pode estar, inclusive, lá um gifzinho de bola, de vôlei ou algo do tipo, tá? Vou deixar com a bola iniciando com a equipe A, beleza? Então, vamos prosseguir. A equipe A está com a bola, meus pontos estão zerados. Aí agora eu vou mostrar a vocês, aos senhores aqui, rapidinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho os comandos do A e os comandos do B. O que é que esses comandos vão fazer? Vamos entender aqui esses comandos, tá? Eu tenho o timeout, eu tenho o set point e eu tenho o match point. Então, esses são os comandos aqui. Eu vou acionar os comandos lá primeiro com a equipe A e quando for na equipe B eu vou reduzir aqui para a gente entender, tá? Então, vou deixar aqui em tela maior para vocês entenderem. Então, aqui está equipe A. Vou acionar para a equipe A. Acionando agora o timeout. Tá? Opa, vou voltar para a minha tela aqui para acompanhar vocês, tá? Vou acionar aqui o timeout. Então, acionei, ó, timeout. Pediu tempo, tá? Pediu tempo. Então, a equipe A pediu tempo. Eu tenho um botãozinho do lado chamado off. Então, eu vou desligar esse tempo. Set point. Eu vou desligar o set point. E eu tenho o match point. E eu vou desligar o match point. A mesma coisa vai acontecer com o B. A mesma coisa vai acontecer com o B. Agora eu retorno para a tela maior para vocês poderem acompanhar na programação. Então eu vou aqui, ó, apertar o timeout do B, ele vai entrar timeout do B. Eu aperto o off, eu desligo o timeout do intervalo. Set point do B, eu aperto o off, eu desligo o set point do B. Match point, então eu ativo o match point e eu dou off e desconecto lá o meu match point, ok? Então aqui a gente tem esses comandos. Ah, eu estou vendo aqui que tem áudio A, áudio B, o que é que significa isso? Só uma pequena firula. Como assim uma pequena firula? Vamos mostrar como a gente colocaria isso no ar. Vamos supor que a gente está com essa tela aqui. Pode ser essa aqui, pode ser essa aqui. Vamos colocar essa. Tá? Dá uma ênfase maior, dá mais interessante aqui o processo. Beleza. Vou colocar ela no ar. Então, vamos supor que ela está lá no ar. Vamos fazer aqui a transição. Beleza, ela já está lá no ar. Está aqui embaixozinho no PGMzinho aí. E, de repente, vou tirar aqui esse placar de topo, né? Deixar só o placar lá de baixo. Aí, de repente, você pediu tempo. A equipe A pediu tempo. Então, tem tempo da equipe A. Eu posso chegar e fazer o seguinte. A câmera 3 está focando lá o tempo da equipe A. Está lá o técnico conversando com a sua equipe e tal, e a câmera 3 está focando lá. Vamos fazer esse exemplo dessa forma, tá? Esse áudio é uma pequena firulazinha, um wave. Ele vai entrar um wavezinho lá, tocando enquanto tá. Você pode colocar um microfone lá para pegar a microfonagem lá da equipe. Então, tu botou lá um wavezinho lá para tocar. Esse wave é um gifzinho. Então, você pode substituir por outra coisa, um vídeo, algo, ou até mesmo um wave automático, se você estiver vindo de um sistema, alguma coisa do tipo, tá? Então, ativo e desativo esse wavezinho aqui. A mesma forma vai acontecer com a equipe B. É o mesmo comando, só que a gente deixou ele de forma separada. Então, aqui para a gente poder controlar qual wave que está no ar, é o wave B que está no ar. Então, ele vai marcar aqui que está no ar
e eu desconecto ele aqui e ele vai sair do ar. Então a gente tem aqui o nosso wave entrando para a gente poder verificar, né? Vamos dizer assim, quem é que está entrando em cada um deles lá, beleza? Ok, então a gente tem esse wavezinho aqui. E aí a gente vai começar. Observe, vou colocar o placar central novamente e também vou colocar o placar de topo e a gente vai deixar na câmera cheia. Observe que, deixa eu só mostrar ele em câmera aberta, observe que ao lado do nome da equipe tem uma barrinha colorida, né? Na equipe do vôlei Natal Chiru, ele tem uma barrinha branca. E na barrinha do Alecrim, o FRN, ele tem uma barrinha vermelha. É a cor da equipe, tá? Como é que eu altero essa cor da equipe, então? Observe que a gente tem aqui embaixo, no rodapé da equipe A, e no rodapé da equipe B, a gente tem o nome da equipe, a gente tem a caixinha de informação de cor. Essas cores podem ser lidas, perdão, através do hexadecimal ou através do nome da cor. Então, por exemplo, está um red aqui, ó. Se eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, que ele é um black, né? Por exemplo, aqui, ó, ele é um black, e eu der um change, ele mudou lá dentro do placar. Vou trocar aqui para vocês verem na tela maior, ele mudou lá o quadrinho, ó. O quadrinho lá está pretinho lá, informando que é preto a cor. Eu vou voltar aqui para o modo branco, vou apertar em Change, ele mudou para branco lá. Então, essa é a mudança aí que a gente vai fazer na nossa no nosso placar, né? Na equipe lá, conforme seja a cor dele, você vai mudar a cor de cada um de forma individual aqui, tá bom? Então, esse aqui é o nosso placar. Zeramos, vamos pontuá-los, vamos pontuar para a gente entender como é que ganha ponto esse negócio aqui. Vai iniciar a partida, iniciou o set, Start Match, porque aí eu vou ter a progressão em funcionamento para poder funcionar também os demais scripts, senão não vai fazer sentido, a coisa bonita não vai funcionar legal, tá bom? Então tem que lembrar de dar o Start Match. Ah, eu esqueci, não sei se eu apertei o Start Match, como é que eu fico sabendo se... Você pode apertar. Se você acha que esqueceu, pode apertar de novo, não tem problema. Ele apenas inicia o script, ele deixa o script iniciado. Infelizmente, o Vmix, o XML do Vmix ainda não permite a gente fazer a leitura dentro do script. Então, assim, eu não consigo puxar os dados do script para identificar se o script está ativo ou não, tá? Então, ainda não é possível isso, a gente não tem como trazer uma informação visual por enquanto, tá? De repente, aí já para a versão 27 ou as próximas, a gente já consiga fazer isso e vamos fazer essas alterações. Então, apertar aqui no Start, ele já está iniciando, ó, ele já fez aqui a bordinha, ele já iniciou. Como é que eu sei que ele iniciou? Tá vendo que ele deu uma zerada aqui, ó? Então ele zerou aqui, ó. Vou dar aqui um parar aqui, ó. Aqui, qualquer limpar ponto desse que eu der aqui, eu também paro esse script. Então, como eu limpei aqui o ponto, eu parei ele, ó. Vou botar aqui ball A. Tá vendo? Ball A aqui começando. Tá vendo que ela tá acesa? Aí eu vou dar o start aqui, ó, Start Match. Ele vem aqui e faz uma limpeza para você poder informar quem é que vai sair. Então, vai começar, ó, ele vai dar uma limpeza, observe que vai apagar. Pagou todo mundo aqui, ó. Então agora ele diz, ó, beleza, quem vai iniciar aí? Quem é que inicia com a bola? O A. Então agora sim, o A vai iniciar com a bola, o script está em funcionamento, eu já fiz tudo o que eu preciso e agora vamos pontuar, vamos brincar de pontuar, tá bom? Eu vou apenas fazer pontuações diferentes, então eu vou voltar para a tela maior para vocês e ficar aqui na tela menor. E vamos começar a pontuar com os dois placares em cena, para a gente ver como se comporta. Então, o set agora atual está dessa forma, então um ganhou de 10, né? A gente fez isso simbolizando com 10 pontos, cada um para ficar rápido, né? Cada um lá ganhou os seus sets ok. Então, vamos colocar lá, placar central entra em cena para a gente. Beleza. Então, passamos adiante aqui. Agora entramos dentro da proposta, né, vamos dizer assim, de fazer um joguinho de pontuação, tá? Vocês vão acompanhando aqui como é que vai ficar bacana aí esse joguinho de pontuação. O
que é que a gente quer mostrar com esse joguinho de pontuação? O que é que eu quero mostrar com esse joguinho de pontuação? Quero desenvolver com vocês uma ideia de que... Estou só alterando aqui um negocinho rapidinho aqui. Eu quero desenvolver com vocês a ideia de que a gente pode até brincar isso ao vivo, na hora, tá? Vou colocar aqui os elementos. Eu vou só tirar aqui que ele estava no automático para entrar e sair. Eu estou desativando aqui. Tá? Só desativei, daqui a pouquinho a gente já verifica como ativar e vocês vão ver onde foi desativado. E eu vou colocar no ar aqui esses dois títulos aqui. Então a gente está com os 4 títulos no ar, para trabalhar a pontuação. Tá, a gente limpou os últimos 10, né? Então a gente limpou os últimos 10. Se eu apertar lá para gerar os últimos 10, ele não vai gerar nada. Por quê? Porque não tem nenhum ponto. Não tem ponto na partida do 7-3, ok? Então vamos começar a pontuar. Então, quem está saindo com a bola é a equipe A, mas quem fez o ponto lá foi a equipe B. Então, B já pontuou 1, a bolinha já mudou, B pontuou 1. Estou apertando aqui, estou dizendo para vocês e estou mostrando como a gente vai fazer. Tá? Então, agora lá, a equipe A pontuou 1, 1-1. Equipe B pontuou mais um ponto. Equipe B permanece lá, fez um bom saque, pontuou mais um ponto. Equipe A conseguiu fazer um bom bloco, pontuou um ponto. Equipe B fez mais um ponto. E agora eu vou mostrar a vocês como isso está acontecendo. Então vamos lá, eu vou continuar aqui. Ó. Equipe B fez ponto, então aperto o ponto do B. Equipe A fez ponto, aperto o ponto do A. Equipe B voltou a fazer ponto. Equipe A fez ponto. Vamos até 10, tá? Vamos, quem fizer 10 ganhou o 7. Equipe A fez ponto. Aqui eu já tenho ponto suficiente para informar que eu tenho last 10. Então eu vou apertar aqui, ó, last 10. Observe que lá no cantinho ele está limpo, o GC, né? Quando eu apertar aqui, ó, se eu abrir aqui o arquivo, está zerado. Mas aí eu vou apertar aqui, ó, last 10. Ele gerou e ele vai me completar agora os últimos 10 pontos. Então, se eu abrir agora o arquivo, ele me disse, ó, a equipe A fez um ponto, aí o B fez 2, 3, a equipe A fez 2, aí o outro fez 4, 5, a outra fez 3, fez 6, fez 4 e 5 e a gente está com esse placar. 5 pontos para a equipe A e 6 pontos para a equipe B. É o que a gente tem, 5-6. Vamos até 10, né? Beleza. Então, a equipe B foi lá, reagiu, fez mais um ponto 7. Equipe A fez um bloco e fez mais um ponto. A equipe B reagiu, já vai dar aqui quase 7 point. Beleza. A equipe veio aqui e fez mais um. Vai dar 7 point, a gente vai estar fazendo com 10, né? 7 point. Então, vai dar 7 point aqui para a equipe B. Eu posso aqui acionar o 7 point. Então, ele vai acionar aqui o set point. Vou tirar aqui lá de cima para ficar visual para a gente o nosso set point nesse momento. Beleza. Então, vou acionar aqui meu set point. A equipe B, a equipe A foi lá, foi guerreira e conseguiu tirar esse set point. Então, não foi set point para a equipe. Mas ele ainda está com a diferença de 2 pontos. Se ele está com a diferença de 2 pontos, ele ainda continua com 7 point. Então, ele, mais uma vez, ele ainda permanece com o 7 point aqui ainda. E aí, agora ele foi ganhador. Ele apertou aqui e ele teve lá os seus 10 pontos, que a gente fechou aqui em 10 o nosso modelo. Então, a gente vai eliminar aqui o nosso set point. Beleza, já temos lá 10. Aí observe agora, muita atenção, muita atenção. Eu vou reativar o last 10 e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. Last 10. Ele vai reestruturar automaticamente e já vai colocar lá os valores. Ó. 7-10. Está em 7-10. E agora eu quero salvar. Como assim? Pode salvar? Pode. Eu posso salvar o 7. Então eu tenho aqui, ó, salvar o 7. Observe o que vai acontecer com muita calma nessa hora. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu me colocar aqui nessa janela, vai ficar mais fácil aqui para mim. Pronto, ok. Beleza? Então vamos lá. Eu vou salvar o 7. O que é que vai salvar o 7 vai fazer? Ele vai vir aqui, vai pegar qual é o set que está em andamento, vai pegar a quantidade de pontos,
automaticamente ele vai preencher a minha caixinha dos sets aqui do lado e ele vai salvar um arquivo com a progressão de todos os pontos daquela partida, informando que foi o set 3, ok? Vamos ver que isso vai acontecer, ó. Vamos lá, vou salvar o set. Salvei. Tá, salvou, mas está onde? Ele vai ficar dentro do nosso arquivinho aqui, ó. Ele fica dentro da pasta database, ele fica aqui, ó, o arquivo do last 10, ele fica aqui o arquivo da progressão que está em andamento, ele arquivou aqui o set 1, o set 2 e ele arquivou o set 3. Se a gente abrir aqui o set 3, tá aqui, ó, a equipe A. Essa foi a progressão desse set. A equipe B fez um ponto, a equipe A fez 1, aqui veio 2, 3, aqui fez 2, 4, 5, aqui fez 3, 6, 4, 5, 7, 7. E está aqui, ó, terminou em 10, 7, a gente consegue ver a progressão salva do set. Lembrando, ele vai salvar o arquivo informando o set. Set 1, 2, 3, 4 e 5. Ele sempre vai ficar salvo aqui dentro, nesse mesmo local. Tá? Então, aqui no set 5 tem um modelo, no 4 tem um modelo, no 3, no 2, no 1. Como a gente está no 3, ele salvou, ele apaga os dados que tinha antes e copia os novos dados, ok? Então, por isso é interessante aí ficarem atentos quanto a isso, tá? Ele vai apagar os dados anteriores e salvar um novo arquivo. Então, sempre você vai ter um arquivo novo em andamento. Então, salvou lá o meu set, ótimo, show de bola. Salvei. Lembra lá que a gente falou que ele ia registrar aqui, ó? Ele automaticamente registrou 7 a 10. Aí agora eu já posso colocar e ativar no ar. Entrou lá já o meu critério. Vou diminuir lá para colocar vocês maiores. Então a gente tem lá já a soma completa. Primeiro, segundo e terceiro set no total e quem ganhou cada parte dessas etapas aí. Tá bom? Vamos retornar para lá. E agora já ficou mais fácil da gente compreender a nossa proposta aqui. Beleza? Ah, vai entrar agora o quarto set. Já vai entrar aqui no quarto set. O que é que a gente precisa fazer? Vamos limpar. Então, eu vou dar uma limpa no GC. Posso tirar ele do ar. Posso limpar o meu GC. Vou limpar o arquivo dos 10. Vou limpar o PRO, né, que é a progressão. Limpo a progressão. E vou aqui, ó, vou ativar quem ganhou o set. Quem ganhou o set foi B, né? Ó. Dei um pontinho mais para o B. Ele já foi para o set 4. Então, aqui vai para o set 4. E aqui a gente vai iniciar. Lembra como inicia? A gente zera ponto. Então, vamos zerar o ponto. Zerar o ponto. Zeramos os pontos. Automaticamente agora a gente vai dar um Start Match. Então, dei o Start Match. Ele vai limpar aqui, ó. E já iniciou o script e já está aguardando você pontuar. Aí a gente vai pontuar agora bem rápido para fechar para ganhar. Quem tem que ganhar aqui é a equipe B para a gente fechar logo de 3 a 1, ok? Beleza, então vamos lá. Equipe B, perdão, ponto para ela. Equipe A, ponto para ela. Equipe B, ponto. Na sequência, outro ponto para a equipe B, para não ficar um vídeo muito longo. Equipe B novamente fez ponto. Equipe A fez ponto. Equipe B mais uma vez. Eles agora foram com tudo para cima. Fez ponto. Equipe A foi lá, tentou, mas não conseguiu muita coisa. Já fez ponto. Equipe B e equipe A responde. Equipe B foi lá e fez. Equipe B fez mais um. Opa, 7 pontos para a equipe B. 7 pontos para a equipe B. Se eu já quiser trabalhar aqui, eu já posso trabalhar o last 10 aqui tranquilamente. Ó. Quando eu apertar o last 10, ele já vai me dar aí toda a progressão que foi realizada, tá bom? Então, vamos lá dar o ponto de Minerva. Vou colocar lá, ó, tá no set point. Ativei 10 pontos, ganhou. Tirei o set point, que aí já poderia ser match point, né? Já que é o terceiro set, já poderia ser o match point aqui, né? Então, vou tirar ele aqui. Ganhou lá o set. O que é que eu posso fazer agora? Eu vou sair apagando tudo? Não. Vamos salvar as coisas antes. Então, a gente tem que salvar. Como é que eu salvo isso, Alisson? Beleza. Então, a primeira coisa é dar o ponto para quem ganhou. Quem ganhou foi o B? Beleza. Então, vou primeiro salvar e depois eu altero aqui, tá bom, gente? Porque senão ele vai salvar
com o número errado aqui, porque quando você põe o ponto aqui, ele já vai automaticamente pular para o próximo set. Então, primeiro você salva o set. Vou salvar meu set. Ele vai preencher os dados. Ele preencheu já aqui, ó, 4 e 10. Ele já salvou o arquivo. Então, se a gente voltar lá dentro da pastinha do nosso arquivo, ele já está salvo com a progressão, ó, 8, 9, 10. Mesmo processo que a gente tem para mostrar. Se eu atualizar o last 10, ele vai atualizar e mostrar lá 8, 9, 10. Ó. Ele já atualizou também e ele fechou, deu campeão. Apareceu o campeão, beleza, posso colocar lá, time B foi campeão, aperto campeão e já boto lá time B campeão. Dou um off aqui e terminou minha partida. Ok. Então a gente teve aqui todos os elementos aqui de pontuação trabalhado. Aí a gente tem alguns outros elementos visuais para serem trabalhados. QR Code, vou colocar o QR Code em tela. Esse QR Code pode ser ativo na lista suspensa, você pode pré-definir. Aqui eu deixei pré-definido o nosso canal do YouTube, pré-definido o nosso canal aqui da nosso site, aqui pré-definido o nosso Instagram, e você pode vir aqui manualmente e alterar os textos. Vou deixar ele maior aqui por enquanto. Ó. Posso alterar aqui os textos, né, que estão aqui em cima, né, rede social, posso colocar outra coisa também, tá? Inscreva-se também, você pode alterar esses textos aí. Vou tirar o QR Code de tela. Agora eu vou colocar em tela um timezinho e vou explicar por que a gente tem ele dentro do projeto, tá? Eu vou marcar ele aqui, vou setar, vou dar o play e vou colocar em tela lá. 23, 22, 21 e ele vai contando lá, tá bom? 18, 17, 16 tal, ele tá contando, botei lá os segundinhos pequenininhos para a gente poder só entender o funcionamento desse time aí, que é bem bacana, vou explicar já ele aí, tá? 7, 6, 5, qual tal, zerou ele, pum, ele vai sumir lá, ele vai desaparecer. Pum, zerou, saiu, fechou. Ok, vou voltar lá com vocês em tela maior para entender aqui onde esse time. Então ele está aqui nesse overlay, ó, Volleyball Time. Existem algumas regras do voleibol que existem umas definições de tempo. Isso conforme a jogos internacionais. Então, aqui eu deixei pré-setado 3 tempozinhos aqui para vocês poderem entender a lógica, tá? Então, você tem aqui 24 segundos, ele veio aqui, já setou 24 segundos, deu uma parada no tempo e já está pronto para o play. O que é que você faz? Dá o play e coloca no ar. Ele já vai entrar contando os minutos. Quero parar ele, dou um stop. Ele automaticamente vai lá parar aquela contagem que tinha, né? Tirar do ar, dá o stop, ele vai parar aquele contador lá. Você pode alterar, colocar 1 minuto, ele vai atualizar aqui, vai gerar para você aqui 1 minuto, pode colocar 5 minutos, 2, tá? Você vai pré-configurar aqui como você desejar, tá bom? E aí a gente finaliza essa primeira etapa aqui do G6, né, com esses processos. Esse aqui eu preciso colocar e mostrar para vocês. Não é muito comum, mas é possível. A gente tem aqui as substituições dentro do vôlei, também são feitas. Às vezes são televisionadas e colocadas, às vezes não, pela rapidez que é colocado, mas você tem aqui disponível caso deseje colocar. Para funcionar bem, a gente vai escolher da equipe, aqui vão estar todos os jogadores da equipe A e B, e aqui a gente vai ter todos da equipe A e B. Então tá todo mundo aqui dentro. Então vamos supor que eu vou na equipe A. Eu quero tirar o jogador, vai entrar o jogador número 5 e vai sair o jogador número 1, que é o Sozinha. Tá? Vou apertar nesse botão. Só que antes de apertar nesse botão, eu quero mostrar em tela maior para vocês como é que ele funciona. Então eu vou deixar ele aqui com o placar de topo. Está ativo lá em cima o placar do topo e eu vou agora clicar em substituição. Cliquei aqui em substituição, ele aparece lá embaixo do placarzinho, ó, quem entra e quem sai. Ó, quem saiu e quem entrou e sumiu. Bacana? Show de bola, não é não? Então, vamos voltar aqui para os senhores verem outro processo. Com o placarzinho lá do topo, eu também posso colocar a minha classificação. Como é que anda a classificação? Eu posso jogar lá o patrocinador, ele vai ficar em loop lá embaixo lá, e posso jogar agora a minha classificação de topo. Observe lá como ficou. Então, a minha classificação de topo, ela aparece lá, ela entra e sai. E aí eu posso deixar o patrocínio, posso colocar de repente aqui
o histórico dos sets, isso tudo lá ao mesmo tempo, você pode estar colocando, pode colocar lá o placar central para entender alguma coisa, tá? E aí a gente tem essas brincadeiras que podem ser feitas, né, através dos botões, acionando tudo de forma muito fácil. Como a gente já sabe qual equipe ganhou e o que aconteceu, vou retornar aqui para a gente. A gente tem aqui, ó, vou tirar o patrocinador e vou desativar aqui o histórico dos sets, tá? Então vai ficar apenas o placazinho lá. E aí eu tenho a classificação também no meio, a classificação maior. Posso colocar ela de topo, como posso colocar ela maior também em tela, tá? Ela pode entrar aí maior em tela. Tenho as estatísticas do jogo, então estatísticas e classificação, a gente vai já lá na configuração. Tenho as estatísticas também aqui do jogo, tá? Vou colocar aqui em tela maior para vocês acompanharem as estatísticas. Então você pode ir lá pré-definir saque, ataque, bloqueio, tal, tempo de jogo, tudo isso pode ser pré-definido. Vou tirar as estatísticas do ar. Beleza, e vou colocar um outro GC bacana também, que é o final. Então, terminou, bacana. Vamos ativar ele aqui, ó. Tchum, final. Terminou lá 2-1. Lembra que eu esqueci de colocar a pontuação dele aqui, que ele fez o set, né? Ó. Esqueci de colocar, que ele pontuou lá, a gente estava no quarto set, né? 3-1. Então, pontuei aqui mais um para esse garoto aqui, ó. Então, ele está pontuado lá e agora ele está lá 3-1, ganhou a equipe B de 3-1. Vamos lá configurar isso? Venho aqui na página 3, vou configurar isso aqui, ó. Então o GC de resultado final pode ser as oitavas, pode ser as quartas, pode ser uma semifinal ou pode ser outra coisa que você quiser colocar. Primeiro jogo, jogo ida, né? De repente você quer colocar aqui, ó, jogo ida. Tá? Você pode colocar digitando ou você pode deixar uma lista de pré-configurações aqui dentro, tá bom? E lá na classificação e nas estatísticas. As estatísticas a gente tem aqui desse lado. Você pode estar trabalhando aqui o processo das estatísticas aqui e o processo de classificação. A classificação ela vem automática de dentro do Excel, mas também você pode fazer manualmente aqui caso deseje. Você escolhe quem é a equipe e quantos pontos essa equipe obteve ali, também é possível, certo? Beleza, então fechamos aqui esse processo completo aqui. Patrocinadores, vou tirar aqui o GC final que está aqui em tela. E aí entrou um outro elementozinho que a gente achou bacana para colocar, que foi a informação do jogo, né? A informação do jogador. Então eu vou colocar ele aqui, que é essa informação aqui, ó. Eu quero colocar no ar aqui o jogador o Souzinha aqui vai entrar no ar e Souzinha fez 10 pontos nessa partida. Ok, Souzinha fez 10 pontos. Vou colocar ele no ar lá. Entrou Souzinha, deixar em tela maior para vocês, ó. Ele entra e vai sair. Vou colocar novamente, ele vai entrar, vai sair. Ele fez aqui 11. Você pode alterar normalmente. E as outras informações de altura dele, a posição dele e tal, tudo isso vem automático do cadastro dos dados do jogador, tá bom? Aí, com isso aí em tela, a gente poderia, por exemplo, permanecer lá com o placar. Supomos que a gente tem um novo set para trabalhar e ainda estamos trabalhando ele. Aí eu tenho aqui o saque. Quem está sacando lá? Vamos botar lá que é o Souzinha, está sacando novamente. Então, quem é o saque agora, ele é ponteiro e tal, né? Sacou, saiu, beleza. E tem um negocinho também bacana, que a gente colocou uma firulazinha bem interessante aqui, que é o Monster Block, tá? Eu já vou mostrar a vocês aqui como funciona, e vou dizer que teve lá um Monster Block. Monster Block, Monster Block, Monster, Monster Block, ele vai ativar aí o sonzinho do Monster Block, tá? Então, como é que isso tá? Ele tá dessa forma, ó. Então, aqui no saque, eu vou escolher a equipe A, para ficar mais rápido, e a equipe B de forma separada, e aperto o meu saque. E o Monster Block também. Vamos supor que teve um Monster Block aqui da equipe B e o jogador número 15 fez o Monster Block, ativei Monster Block jogador 15 e já está na tela. Ficou bordinha verde, automaticamente ele vai entrar e vai sair, não precisa ter nem preocupação com isso, tá bom? Então com isso a gente fecha todos os elementos aqui que a gente tem para os nossos controles.
E na página 3, a gente ainda tem um controle adicional. A gente deixou para vocês aqui um comando de on-spin e spin-off, tá? Que ele pode ser um outro tipo de patrocínio se você quiser utilizar também. Eu vou colocar ele aqui em tela manualmente para você entender a possibilidade dele. Ele pode ser esse patrocínio de cubo, né? Então aqui eu tenho ele automatizado ou não, ó. Vou votar ele para o primeiro, eu posso aqui navegar entre ele, ó, posso mudar aqui o patrocínio. Quando eu mudo aqui, ele vai me atualizando aqui, ó. Então eu estou usando aqui o 2. Aqui está com número, mas poderia ser, por exemplo, o nome do patrocinador, né? Para você poder fazer a sua leitura aqui, tá? Então aqui ele vai para o 3, ele vai para o 4, ele pode voltar para o primeiro. Eu posso deixar aqui desativado ou ativado. Vou ativar aqui o on. Ele está contando lá 5 segundos para fazer um loop. Então ele vai fazendo um loop de um para o outro. Então 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, vai de um para o outro. Posso dar aqui o off, ele vai ficar parado apenas naquilo que eu quiser. Vou deixar aqui no primeiro rodando, tá bom? Então você pode optar por esse logo de cubo, né, com patrocínio de cubo, ou você pode optar pelo patrocínio que fica na parte de baixo do placar também, ok? Beleza, então aqui a gente vai agora abrir o Excel e trabalhar. Na página 4, a gente tem apenas os comandos que vêm. Esses amarelos vão do XML automático do Vmix e os que estão em branco aqui, eles vêm automaticamente do Excel. Cada comando desse, cada caixinha dessa, ele está vindo desse caminho aqui do meu arquivo do Excel, que é justamente o arquivo que a gente vai abrir aqui agora, para que serve para montar essas listas. Então, essas listas dentro do TC são montadas a partir da leitura de um arquivo. Deixa eu voltar aqui para vocês. A partir da leitura de um arquivo dentro do Excel. Então, ele vai ler a linha, a coluna e ele diz o que tem ali dentro. Ele faz a leitura e traz para você aqui em forma de texto de lista, tá bom? Então, vamos lá abrir a nossa planilha Excel. Vou clicar na nossa planilha. Abrir a nossa planilha Excel, ela está aqui, a nossa planilha Excel. Vou dar um pouquinho de zoom aqui para ela. Opa, foi demais. Aqui tá bom. Então aqui a gente entra na primeira etapa, que é a configuração, tá? Vou dar uma dica, tá, gente? Vou dar uma dica para vocês aqui rapidão. Vamos voltar aqui, ó, no nosso projetinho aqui, ó. Dentro do nosso projeto, a planilha está aqui dentro de Database, que é essa Game Data Volley que está aqui, tá? Então, quando você recebe o projeto, se você estiver usando o Windows 11, principalmente, ele normalmente trava conteúdos que contêm macro. Então, você vai precisar clicar aqui com o botão do lado direito, clicar em propriedades da planilha, e aqui nessa parte inferior, aqui onde tem os atributos, somente leitura, oculto, ele vai ter uma barrinha aqui informando que esse arquivo é originário de um outro computador. E se você quer se você quer atualizar ele, né, quer informar que ele pode ser aberto aqui e usar as macros. Aí você vai marcar a caixinha e aplicar. Aí o seu arquivo Excel está pronto para uso, tá bom? Então, quando você abrir lá e clicar, ele automaticamente vai abrir para você aqui. Outro elemento, quando você abre ele pela primeira vez, como ele contém macros, que era para fazer essas mudanças de página, automação de valores aqui, ele vai dar também uma barrinha aqui em cima amarela informando, esse arquivo contém macro, habilitar macro, aí vai ter o botãozinho habilitar macro. Quando você habilita, tá tudo ok na sua planilha, tá bom? Como funciona a minha planilha? A planilha é super funcional. Essa parte cinza é a parte que eu posso mexer e alterar meus dados. Então aqui eu tenho, ó, a lista com os meus árbitros. Então aqui eu posso colocar as nomenclaturas que eu quiser depois lá dentro do TC e do Vmix, mas aqui eu tenho espaço para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árbitros aqui. Eu tenho espaço para 4 narradores. Como eu falei que o nome também, a nomenclatura, pode ser alterada a qualquer momento, então você pode colocar aqui um pré-setado, mas lá você pode pré-definir 4 narradores, 4 comentaristas. Nome do campeonato,
o ano do campeonato, que vai rodar naquela partezinha lá do campeão. Aqui você tem o caminho da logo do realizador, o caminho da logo do campeonato, que vai completar lá os stingers, né, as informações. Tá, Alisson, mas de onde é que eu trago isso? Como é que eu trago isso? O pessoal tem muita dúvida às vezes, tá? Então vamos supor lá, qual o caminho que ele está mostrando aqui pra gente? Vamos seguir esse caminho aí e a gente não vai se perder. Ele está dizendo que está dentro do arquivo do voleibol, número 9, Game Teams. Então, vou lá no voleibol, número 9, Game Day Teams. Ele está dizendo que está dentro da pasta Championship. E está aqui, ó, logo, realizador, logo branco. Realizador, logo branco. Então, essa logo que está aqui é essa. Vamos supor que você queira trocar por essa outra logo aqui, que vai ser a sua logo do teu campeonato. Você vai vir aqui em Início, Copiar Caminho com a logo marcada, início, copiar caminho. Você copiou o caminho dessa logo. Então, se eu vier aqui dentro do Excel, basta marcar a minha célula e der um Ctrl V, eu já coloquei o caminho do meu novo logo. Automaticamente isso vai ficar disponível lá no VMix a partir do momento que eu salvar. Tudo que você fizer no Excel, após configurar o teu Excel, só vai aparecer dentro do VMix se você salvar, tá bom? Quando você salva, ele atualiza, tanto no VMix como no UTC, tá? Para não distinguir lá no projeto, eu vou retornar aqui e colocar o que estava antes. Vou vir aqui e dar meu Ctrl V e eu trouxe minha logo antes. A dica importante, tá? Às vezes quando a gente copia o arquivo de caminho de imagem, ele vem com aspas no início e no final. Se ele vier com aspas no início e no final, nem o VMix nem o UTC vai conseguir fazer a leitura desse arquivo, tá? Então, automaticamente, se você copiou aqui e na hora de copiar ele apareceu aspas no início e no final, você tem que entrar lá dentro e eliminar essas aspas do início e do final e deixar apenas o caminho limpinho aqui dele. A mesma forma com aqueles botõezinhos lá do loop das imagens do patrocinador. A gente deixou aqui espaço para vocês poderem cadastrar até 25 patrocinadores naquela caixinha embaixo do placar. Tá? Essa caixinha que está rodando aí, ó, embaixo do placar. Aquela caixinha lá embaixo do placar, ela roda em loop. Tá? Deixa eu fazer aqui o seguinte, vou colocar ela para rodar lá para a gente poder entender. Ó. Deixei ela rodando lá. Vou trazer meu Excel para cá e vou mostrar os senhores lá. Ó. Tá vendo que ela está rodando? Ó? Ela vai dar o loop 2. Então ela está entrando aqui no loop, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Só tenho duas imagens, uma preta e uma branca, para poder fazer a diferenciação. Então automaticamente ele está fazendo a leitura desses caminhos. Alisson, eu não tenho 25 patrocinadores, eu tenho apenas 10 patrocinadores. O que é que eu posso fazer? Você completa aqui, ó, seus 10 patrocinadores, copia ele, repete novamente aqui os 10 e repete novamente aqui eles aqui. Então você vai alternando eles aqui para que preencha. Por quê? Quando você preenche esses 25 espaços, o loop vai ficar perfeito entre os 25. Então você pode alternar ou pode duplicar patrocínio. De repente você tem um patrocinador master. Ele vai aparecer aqui aí entra 3 patrocinadores, ele entra de novo, entra outros 3 patrocinadores diferentes, ele entra de novo. Então, tipo, ele vai repetir mais vezes. Tá? Se você quiser que ele passe mais tempo lá, ele modifique 2 vezes lá. Então ele pode ficar mais tempo quando você repete ele. Repete ele aqui, ele está mais tempo. Ele tem 5 segundos de um, 5 do outro, então ele vai ficar mais tempo em tela, tá bom? E aqui a gente vai colocar o nome do ginásio e a cidade do ginásio. A gente tem espaço aqui para preencher até 20 cidades com 20 ginásios diferentes. Então vamos lá. Coloquei o nome, coloquei o ano, encontrei lá logo do realizador, logo do campeonato, coloco a data para sair lá nos títulos, coloco o horário do jogo, venho aqui em azul, não mudo, porque está marcadinho de amarelo. Eu mudo automático clicando aqui no ginásio. Então, sai do ginásio, ginásio 2, ele já modifica automaticamente a cidade correspondente, puxando dessa sua tabelinha aqui do lado, ok? E a rodada, você tem aqui de 1 até 54 rodadas aqui, para escolher a rodada que está tendo essa aqui. Beleza, fiz essa parte principal da configuração. Eu pulo direto para inserir dados. Em inserir dados, nessa parte cinza, é a única parte que eu vou fazer minhas alterações. Eu tenho aqui espaço para cadastrar 40 equipes, tá? Dá para fazer um campeonato aqui com 40 equipes automáticas.
que é que a gente vai fazer em cada equipe dessa? Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. E vou voltar lá para vocês, tá? Opa, aqui. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente já está aí. Vou diminuir aqui um pouquinho de zoom. Aqui tá bom, tá? Então, a gente estava aqui em configuração, preenchemos todo o processo aqui das configurações, estamos aqui, pulamos para inserir dados. Vamos inserir os dados. Então, eu tenho aqui, ó, como cadastrar até 40 equipes. Eu tenho espaço para cadastrar 40 equipes. Então, o que é que a gente faz o cadastro da equipe? Nome da equipe, abreviatura da equipe, o logo da equipe, ó, o caminho do logo da equipe. Alisson, onde é que estão esses logos aqui? Você pode cadastrar suas logos também. Aqui ele está dentro de voleibol 4 elementos. Ó. Voleibol 4 elementos, logo, time logo. Então aqui, ó, várias logos. Tá? Você pode usar a caixinha e já deixar pré-definido aqui. Se você lá só substituir 1, 2, 3, 4, ele já vai substituir automático também. Então, nome da equipe, abreviatura, logo da equipe, nome do técnico e a foto do técnico, tá? E a cidade da equipe. Então, essa linha de dados você precisa preencher para o seu campeonato, tá bom? Você tem espaço aqui para preencher 40. Terminou de preencher e inserir dados, aí você já pode vir para escalação. Aqui dentro da escalação é tudo automatizado, tá, meu povo? Vamos lá. Ó. A gente vai apenas clicar aqui, ó. Eu tenho a lista com todas as 40 equipes cadastradas. Vou clicar aqui, ó, em ABB São Luís. Ele automaticamente vai mudar tudo o meu processo aqui. A ABB São Luís vai jogar contra o Sana Vôlei. Ele muda todo o meu processo automático. Tá, mas de onde ele traz esses dados automáticos? Ele veio de onde esses dados aqui? Tá? Aqui ele está jogando contra o Alecrim UFRN. Aqui ele está a primeira equipe para a gente ver mais facilmente. Beleza. Então aqui ele preencheu, a parte amarela ele preencheu automático. Ele pegou lá o nome da equipe do vôlei, ele trouxe a abreviatura, a cidade, ele trouxe a logo, ele trouxe o nome do técnico e trouxe a foto do técnico. Isso aqui é o que a gente vai utilizar dentro do nosso VMix e dentro do UTC, ok? Ele trouxe para cada um das equipes. E automaticamente ele trouxe para a gente os 6 titulares, o líbero, aqui, que é o sétimo, ele tem aqui mais 7 reservas e tem essa parte azul que são extras. Por regra, algumas competições utilizam apenas 12 jogadores cadastrados, outras 14. Mas a gente trabalha com uma margem aí um pouquinho a mais. Então você tem aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores a mais. Total de 20 jogadores. Tá? Beleza, como é que eu cadastro isso, Alice? Pelo amor de Deus, muitos cálculos aí. Vem aqui no cantinho, ó, e anda um pouquinho com a sua tabela. Cada uma das suas tabelas pré-configuradas das suas equipes vão estar já prontinhas aqui esperando por você. Aqui está a minha equipe 1, o Vôlei Natal Shiro. Então aqui eu posso vir, ó, essa minha caixinha aqui, eu posso alterar os dados de cada um dos meus. Todas as caixinhas, vou passar aqui rápido, ó. Todas as 40 equipes estão aqui preenchidas como modelo, tá? Para vocês poderem entender como funciona. Então, vocês vão vir aqui na primeira equipe e vai fazer o cadastro. Qual é o número da camisa do jogador, quem é o nome do jogador, qual a posição dele, a altura dele, a idade dele e a foto dele. O caminho da foto. Preencheu aqui os titulares, automaticamente eles vão aparecer quando você chamar eles aqui, tá bom? Então, preferência, preenche aqui os 6 titulares. Na sequência, preenche o líbero. Mesmo que tenha o líbero reserva, não tem problema. O líbero reserva entra aqui dentro do líbero reserva, tá bom? Então, a gente preenche aqui os 6 titulares, preenche o nosso líbero, preenche os reservas e se tiver extra, preenche os extras, tá ok? Então, essa aqui é a configuração padrão. Quero preencher a equipe 2, vem mais para o lado. A equipe 2, conforme a linha do seu cadastro, vai estar aqui. Você vai preencher ela aqui também. Preenche o número da camisa e vai preenchendo isso aqui, tá? Esse número não é número de ordem, é o número da camiseta do jogador, ok? Beleza, fizemos esse processo do preenchimento das equipes. O que é que eu faço agora, depois de pré-preencher isso? Aí é só alegria, você só vai informar quem joga contra quem. Então, se eu botar aqui Sana Vôlei, ele vai trocar todos os dados do Sana Vôlei.
tá? Então, automaticamente ele vai fazer essa troca, vai economizar muito tempo, ele já preenche todo o projeto dentro do VMix e dentro do UTC também. Aí a gente tem aqui uma tabelinha de outros jogos, caso você queira mostrar lá outras partidas, você pode ter lá um GC para trabalhar também essas outras partidas aqui, caso deseje, e aqui na de resultado. No resultado, a gente tem essa tabela manual. A gente só vai mexer nela nessa parte verde e vermelhinha aqui do lado, que é aqui o set ganho e o set perdido. Então vamos supor aqui que o ABB São Luís e o Desportivo Rio Grande, Tá vendo que aqui, ó, quantidade de jogos 13, 14, todo mundo está com 13, 14, então vamos colocar isso. Desportivo Rio Grande ganhou 3 sets de 3-1. Ele ganhou um set, ele ganhou um set de 3-2, ele já tem um total de 4. Ele perdeu 6 sets de 2-3 e ele perdeu aqui, para fechar lá os 13, ele perdeu a 3 aqui. Beleza, então ele teve um total aqui também de 13 jogos. Ele já me diz quanto ele tem. Aqui não é a classificação, tá, gente? Que é a sua tabela. Aí ele vai ordenar isso para você de forma automática, tá bom? Então vamos lá, a gente preencheu aqui nossa tabela. Como é que eu vejo essa pontuação? Sim, também você pode pontuar diferente. Pelas regras da classificação da Federação Brasileira de Voleibol, né? Quem ganha de 3-0 ou 3-1 ganha 3 pontos. Quem ganha de 3-2 só ganha 2 pontos. Quem perde de 2-3 ganha 1 ponto. Quem perde de 1-3 ou de 0-3 ganha 0 ponto. Então ele vai fazer o cálculo aqui conforme essa tabelinha que você colocou. Basta clicar em atualizar, ele já gerou para você aqui, ó, que é o resultado que vai para dentro do VMix, ó, ele já colocou em ordem aqui automática. Quem ganhou aqui, ó, 39, 33, 31, 30, 29, 25, 17, ó, Desportivo Rio Grande está com 17 pontos, tá? Aí o resultado que a gente vai encontrar lá dentro do nosso TC, dentro do GC do VMix, é esse aqui, ó. 39, 33, 31, 30, 29, 25 e 17. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Só vamos conferir se isso é verdade se a gente salvar. Então, eu vou salvar. Salvei aqui. Beleza, vou minimizar. E aqui a gente vai ver se isso foi verídico mesmo. Vou colocar aqui a classificação. Ó. Coloquei a classificação. Olha lá a classificação. Ó. Deportivo Rio Grande, 17, 39, 33, 31, 30, 29, 25. Colocar a classificação aqui de topo. Ó. Ela vai entrar lá pequenininha, também vai trazer lá já ordenado automático. Salvou no Excel, automaticamente salva aqui a nossa proposta, tá bom? Bom, gente, acredito que a gente fez uma passada geral. O vídeo fica um pouco longo porque realmente é um vídeo tutorial, mas estamos aí para poder realmente deixar assim, tá? Para poder ajudar aí a cada um de vocês nesses quesitos, né, de compreensão de como funcionam nossos projetos, né, nossas plataformas de forma geral. Espero que tenha sido válido. Tá? Mais uma vez aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, nos ajuda aí a fortalecer. Se quiser um personalizado de uma outra coisa, pode colocar nas mensagens ou entrar em contato direto conosco. Tá? Nossos contatos sempre ficam disponíveis aqui no vídeo e aí a gente vai poder prosseguir, tá bom? Até um próximo momento, até um próximo projeto e fiquem com Deus todos. Boas transmissões para todos. Agradeço demais a vocês aqui pela companhia, tá bom? Até mais. Forte abraço a todos.